Fala aí, palmeirenses, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal Verdão Sempre. Bora lá para mais um giro de notícias da Sociedade Esportiva Palmeiras. Desejo a você uma ótima quinta-feira. Bora lá, notícias importantes aqui. Mais mentiras que são colocadas sobre o Palmeiras, sobre a Leila. Impressionante como, né, tem pessoas que gostam simplesmente de contar mentiras e falar, inventar histórias. Incrível. E também vai falar sobre um jogador que o Palmeiras está analisando. Um jogador que está na Série A para compor elenco, não é um jogador aí para ser, chegaria para ser um titular. Quero saber o que vocês acham desse atleta. Estudando o mercado para contratar para 2026. Palmeiras vai contratar para 2026 sim, apesar de ter contratado bastante esse ano. Já vamos falar sobre isso. Antes, um recado muito especial para você. Pessoal, tá rolando a Black Friday e sabe o que você pode fazer? Aderir os produtos da Insider Store. Eu tenho certeza que ela vai te surpreender. Você vai ter conforto, praticidade, você não vai lembrar mais o que é ter que passar uma camiseta, uma bermuda para você sair. As roupas da Insider Store, elas desamassam no corpo. Você pode andar no dia mais quente que for, ela tem absorção do suor, você vai continuar se sentindo muito bem com as vestimentas. E rolando essa Black Friday, você tem 35% de desconto em alguns produtos no site. E usando o cupom do canal, você tem 15%, chegando até a 50% de desconto. Sempre dê preferência para os kits, que você tem muito mais desconto do que pegar uma peça individual. Venha pro time da Insider, eu tenho certeza que a praticidade e o conforto estarão com você, assim como eu me surpreendi. Bom, galera, o negócio é o seguinte, o Palmeiras está observando aí o Derek, jogador do Sport, ex-Cuiabá. Quantos anos que o Derek tem, jogador do Cuiabá? Deixa eu ver aqui, ele parece que é novo, parece que deve ter o quê? Uns 25, 26 anos? Deixa eu dar uma olhada. Derek Lacerda, 17 partidas, 6 gols pelo Sport. E ele tem 26 anos, exatamente, natural do Rio de Janeiro. E o Palmeiras fez uma sondagem por esse jogador, perguntando ali para o Sport. Jogador para compor elenco. Eu lembro que ele teve um bom momento no Cuiabá, mas tá lá no Sport agora. Então assim, não, claramente não é um reforço que chegaria para ser titular do Palmeiras. Saiu lá no nosso palestra hoje, dando os créditos, que o Palmeiras há 40 dias deu uma consultada. Mas isso é normal, o Palmeiras já tá fazendo isso com alguns jogadores, tá? O Palmeiras tá de olho em alguns atletas. Inclusive quero falar sobre 2 jogadores em especial para o ano que vem. E o Derek segue aí numa lista para reforçar o elenco, tá? Não seria um jogador para ser o substituto ali, seria para ser um banco de reservas para a composição do elenco. Não só de titulares se faz um time de futebol. Mais uma conversa mole que inventaram aí. Inclusive tem muita gente que gosta desse tipo de notícia. Teve uma mídia grande aí do Flamengo que falou que a Leila Pereira impediu os jogadores do Flamengo de virem junto com os jogadores que estão na seleção brasileira. Luciano Juba, Fabrício Bruno, Vitor Roque, eles todos vão vir no avião com a Leila Pereira, com o avião que a Leila Pereira fretou, para buscar os jogadores lá na seleção brasileira, para o Vitor Roque poder jogar o jogo contra o Vitória no dia 19. E essa medida do Flamengo falando que a Leila se recusou a trazer jogadores do Flamengo. Isso é uma falácia, mais uma como outras que foram colocadas, estão sendo colocadas já faz um certo tempo. Não houve pedido do Flamengo e a Leila também não ofereceu. E o Flamengo está estudando pedir, porque o Danilo e o Alexandre estão lá. Então esses jogadores todos voltarem aqui pro Brasil, ficaria mais fácil pro Flamengo. O Flamengo tá vendo lá de fretar um voo, tudo para conseguir agilizar a logística. Mas eles teriam que pedir para Leila Pereira. E oferecer, ela não vai chegar. Olha, Flamengo, tudo bem com vocês? Vocês estão falando um monte aí. A gente tá no fogo cruzado aqui. E eu quero levar os jogadores de vocês. Não. Se a diretoria do Flamengo for lá pedir, vamos ver o que ela vai responder. Mas que ela se recusou a trazer. Aí fala que porque ela falou que isso, que é a coletividade, um ajudando o outro. E falando que a Leila seria contra isso. Como já falei várias coisas da Leila aqui. Mas ficar inventando mentira demais, ela não recusou nada. Isso é fake news das brabas. Mas tem gente que gosta, né? Mais uma vez aí os rivais se unindo para falar as coisas sobre o Palmeiras. O Osmar Stabile, presidente do Corinthians, confirmando o posicionamento do Flamengo e dizendo que é contra a grama artificial, que ele também não gosta, que eles são contra a grama artificial. Aí o que eu tenho a dizer para vocês, né? A gente já sabe aquele papo lá, que aqui tem uns gramados ruins.
Tá falando aí um que não tem estádio e o outro que tem o estádio não pagou ainda, né? Estão querendo falar que não tem que ter grama sintética, estão querendo rotular, estão querendo colocar isso em pauta, tudo, mas tem muita coisa no futebol brasileiro para melhorar, né? Quem dera se o problema do nosso futebol fosse o gramado sintético do Allianz Parque. E, inclusive na matéria da TNT sai o gramado do Palmeiras aqui embaixo, né? Por mais que o presidente esteja falando, tem outros gramados aqui que são sintéticos, mas é sempre o do Palmeiras que é referência. O Atlético Paranaense já é, ó. Mas sobre o Vitor Roque, muito legal que o Eric Faria falou que seria um erro muito grande dar uma punição para o Vitor Roque, porque ele fez uma postagem, depois de 5 minutos apagou, o Palmeiras ainda soltou uma nota falando, ainda falou que deveria ser uma punição educativa, para que o que ele fez é sério, não pode ser feito, né? Eu não concordo, aí cada um tem uma opinião sobre esse assunto, mas punir o jogador seria um completo absurdo, punir o cara 5 jogos, 10 jogos por causa disso. Mas é o Superior Tribunal de Justiça Desportiva, então é capaz de acontecer tudo nesse julgamento dia 17, que é segunda-feira. 2 jogadores que eu queria comentar com vocês sobre o André e sobre o John Arias. Pra quem não sabe, eles estão no Wolverhampton, o Vitor Pereira caiu, inclusive esse time sondou o Abel Ferreira. Esse time está com 2 pontos em 11 rodadas do campeonato inglês. Sabem quantos times escaparam da segunda divisão no campeonato inglês quando fizeram apenas 2 pontos em 11 rodadas? 0. Todos caíram para a segunda divisão. E um jogador... E o time ficando mal, tal, ficando lá embaixo, o valor de mercado dos atletas acaba caindo e você fica mais fácil para negociar. O Flamengo tá de olho já no John Arias, foi um jogador que o Palmeiras se interessou, inclusive teve uma conversa da Leila com o presidente do Fluminense para trocar com o Rony e tal, mas o Fluminense nunca quis trocar o jogador, sempre foi muito direto ali o presidente do Fluminense, e os 2 jogadores estão lá, repito, com a queda. Você fica muito mais fácil para conseguir ter uma negociação e o Palmeiras vai ter dinheiro, né? O Palmeiras vai ter ali um poder financeiro bom para o ano que vem, com tudo que está acontecendo esse ano, e o time caindo mais ainda, né? Os jogadores querem às vezes sair, dependendo de como é que o Wolverhampton chegar em janeiro, essa mudança aí poderia ser feita bem mais rápido. E o Palmeiras, como eu falei para vocês outro dia, observa o André e o John Arias, com certeza o Palmeiras está observando também. O John Arias joga muito, hein? Nossa senhora. O Palmeiras se preparando, né, pro jogo contra o Santos no sábado, 9 horas da noite na Vila Belmiro, um jogo difícil. O Santos vai jogar com certeza a vida, o Palmeiras sem dúvida também para defender a sua liderança do campeonato. Muita gente achando que já era, que já acabou o campeonato. É sempre assim, né? Esse campeonato já passou já acabou tantas vezes. Quando o Flamengo abriu 5 pontos naquela vitória contra o Corinthians, falou que acabou o campeonato. Quando o Palmeiras abriu 5 pontos, outras pessoas falaram que acabou. Claro que a gente não quer perder a liderança nesse momento, mas o Palmeiras está se preparando forte para esse jogo contra o Santos. Lembrando que o Flaco Lopes vai ser reforço nessa partida, não sabemos quanto tempo ele vai jogar, mas só de estar à disposição já ajuda demais nesse jogo decisivo. Eu tô longe de jogar a toalha, ainda vou além. Se o Palmeiras por um acaso não vencer o Santos, empatar e o Flamengo ganhar, o Flamengo vai assumir a liderança do campeonato. Nesse momento vai ser ruim? Lógico que vai. O pior cenário da rodada seria esse. Mas pode acontecer, como a gente pode vencer o jogo e continuar na liderança do campeonato. O Flamengo tropeçar, acho difícil, isso pode até vender o mando, mas tem campeonato ainda, né? Depois disso vão faltar 5 jogos, e o próximo jogo do Flamengo contra o Fluminense no Maracanã, mando do Fluminense. Pois aí, o Palmeiras pegaria a vitória. Então, muita calma, tranquilidade, não é assim. Vamos brigar muito na Vila Belmiro, e o Palmeiras com certeza vai lá pra Vila Belmiro fazer o seu melhor e trazer os 3 pontos e aproveitar esse desespero do Santos. Pra mim não tem nada perdido, mesmo com a derrota lá pro Mirassol, onde nós não jogamos bem, claro. Tamo junto, galera, mais tarde a gente se vê aqui com certeza. Valeu, aquele abraço, é nóis.